7h35, deixa eu ouvir um pouco de lado, porque ainda são 7h35 em Feira de Santana. Viu? Já quer quintar, Miro? Hoje é quinta, tá certo também. Eu vou ter que cumprir esse compromisso que o Dilson Barbosa me arruma. Quem prometeu foi ele, mas quem tem que se virar sou eu, tá certo também. Bom, mas brincadeiras à parte, hoje nossa entrevista especial é com o delegado Ives Silva Correia, coordenador da Polícia Civil de Feira de Santana, que assumiu recentemente, a Coordenadoria Regional de Polícia e tem muitos desafios pela frente. Doutor Ives, inicialmente agradecer, a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente aqui de forma muito gentil. A gente quer agradecer a presença do senhor aqui e meio que apresentar para a cidade, o senhor também. Queria que o senhor falasse um pouco da trajetória do senhor dentro da polícia até chegar aqui à Feira de Santana e assumir esse desafio. Satisfação muito grande tê-lo aqui, tá bom? Bom dia a todos, bom dia a todos aqui presentes e todos que compõem essa audiência imensa aqui da rádio. Confesso que é a primeira vez que eu venho na rádio e tô assim muito muito feliz com a recepção, com todo o carinho, desde o início que a Ana falou comigo. Então, assim, basicamente eu comecei na polícia já com 19 anos no Rio de Janeiro, capital, que a minha formação jurídica foi toda no Rio de Janeiro. Eu nasci aqui na Bahia, em Itabuna, sul da Bahia, mas minha mãe é carioca, meu pai é baiano, e acabei indo fazer faculdade no Rio. Então, quando eu estava no meio da faculdade, eu passei por concurso de agente da Polícia Civil lá. Então, já comecei a minha experiência lá no Rio, onde fiquei 13 anos como policial civil do Rio. Apesar de ter passado em outros concursos, como cartório, tabelião, acabei renunciando porque eu gostava da área policial e queria focar muito nessa área mesmo. Então, aí fiz concursos em diversos estados do país e acabei retornando para o meu de origem, onde eu nasci, para minha felicidade aqui na Bahia. Então assumi aqui como delegado há 7 anos e passei pela cidade de Barreiras. A princípio fui para Barreiras, fiz um estágio na terceira DT no Bonfim, em Salvador, mas 3 meses fui para Barreiras, assumi a homicídios lá em Barreiras. Depois voltei para uma missão para assumir a titularidade da homicídios de Camaçari, que é uma cidade bem complexa também, desafiadora, difícil. Após sair de Camaçari, eu assumi a titularidade da DTE, no Draco, que fica em Salvador, na capital. Então, abrangia ali a parte da capital, mas também a gente poderia atuar na Bahia toda, no Draco, porque o Draco acaba tendo essa atribuição, também a nível estadual. De lá, agora recebo essa missão aqui, de fato desafiadora, mas também muito especial, que é Feira de Santana. Assumi aqui a coordenadoria de Feira de Santana, pegando aí um legado também interessante do grande profissional que foi Dr. Roberto Leal, que é Dr. Roberto Leal, que foi para uma outra missão em Jequié, e assim, uma pessoa muito especial que eu admiro muito, que foi uma transição extremamente tranquila, ele passando para a gente todos os caminhos para que a gente pudesse desenvolver um trabalho melhor. Então é isso. Atualmente aqui em Feira de Santana, já fazendo diversos amigos aqui, diversas parcerias para poder justamente implementar aí um trabalho que Feira de Santana merece, de excelência. Porque aqui eu digo sempre, aqui eu encaro sempre como uma mini capital, aqui é maior que até muitas capitais do Brasil, então merece toda a atenção aqui, tanto da segurança pública quanto de todos os órgãos envolvidos para melhor trazer uma paz aqui social. Bom, doutor, o senhor baiano, mas, radicado no Rio de Janeiro, podemos dizer assim, o senhor falou aí 13 anos de experiência na Polícia do Rio. O que é que o senhor já conhecia de Feira de Santana? Já tinha passado pela cidade antes? O que é que o senhor já tinha de informação antes de chegar para assumir esse desafio aqui? É interessante a pergunta porque, assim, quase que todas as operações que a gente iniciava no Draco sempre tinha algum tentáculo aqui em Feira de Santana. Ou na cidade, ou na cidade especificamente de Feira de Santana, ou então em alguma cidade vizinha, pertencente a Corpim, como Santo Estevão, São Gonçalo, Rafael Jambeiro, enfim, sempre a gente percebia um tentáculo numa operação, mesmo uma operação surgindo em Salvador ou RMS. Isso é importante dizer porque
a gente percebe que a criminalidade, ela está completamente interlinkada. Então, a gente não pode ficar tendo um olhar, uma visão apenas de uma cidade. Tem que ter uma visão tanto estadual, como eu diria até nacional, e por que não transnacional? Porque a gente percebe hoje diversas organizações criminosas atuando não só no cenário do Brasil, mas também de forma internacional. Então, a gente tem que estar de olho nisso, né? Monitorar isso, porque infelizmente eles utilizam-se, né, de menores, até de adolescentes, para a prática. O menor não pratica crime, a gente diz sempre, mas ele pratica ato infracional análogo a crime, e às vezes por isso, pela questão da sanção penal ser ali no máximo até 3 anos, acabam se utilizando deles até para matar pessoas, e às vezes até aproveitando-se do vício, né, de drogas desses menores que ingressam ali cedo no mundo das drogas, acabam que também entrando no mundo da criminalidade muito cedo. Então isso é uma preocupação que a gente tem muito forte, porque a polícia, em tese, é para ser igual ao direito penal, a última rácio. Ou seja, quando nada deu certo, nada, né, o caos se instaurou, aí a polícia entra. A polícia não é para ser a prima rácio, a gente não é para iniciar o trabalho, né, em tese, mas até nisso eu tenho muita preocupação de estar sempre o quê? Também fazendo um ciclo palestral. Então a gente começou até aqui no SESI, já fizemos uma palestra, né, nesse primeiro mês. Eu levei tanto o titular da DTF para falar sobre drogas, levei uma outra colega também, investigadora, para falar sobre a questão de suicídio, tentativa de suicídio, instigação, induzimento ao suicídio, a questão também da importunação sexual, aquela questão de divulgar imagens, etc. E também para falar um pouco do que a polícia faz, né? A Polícia Civil, que a função é um órgão de extração constitucional que tem como função primordial buscar autoria e materialidade para que o Ministério Público ele tenha justamente a justa causa. O que é a justa causa? É o lastro probatório mínimo para ele poder ali denunciar o indivíduo. Então, até isso que a gente sempre comenta. O que a gente precisa muito em feira, que também a gente está tentando, né, aqui sempre aumentar mais isso aqui, inteligência policial. Por que inteligência policial? A maioria das pessoas, até por medo de retaliação, tem muito medo de falar, tem muito medo de denunciar. Então, muitas das vezes, os crimes estão até em tese elucidados, mas só que se isso você não corporifica no inquérito ou no processo, o Ministério Público não tem como denunciar, o juiz não tem como condenar. Então fica um ciclo vicioso, criminal, que a gente tem que, de algum modo, aparar essa aresta. Bom, o senhor falou aí de organizações criminosas e a gente está no maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste no Brasil, né? Tem até a música do Carlos Pita que diz que todos os caminhos levam à Feira de Santana, e a gente reconhece que todos os caminhos do bem e muitas vezes do mal também. O tráfico de drogas para a Feira de Santana é um desafio, é o ponto central de tudo, na opinião do senhor, por conta dessa posição geográfica da cidade também, no qual fica mais fácil chegar e sair pelas rodovias? Perfeito. Sem dúvidas é um desafio tremendo o tráfico de drogas, sobretudo quando a gente percebe que a maioria da motivação que ocorre nos casos envolvendo homicídios são justamente decorrência do tráfico de drogas, das disputas dessas facções. E o que nos preocupa é que a cada dia que passa chega, né, um outro grupo criminal, ou então você tem dissidências desses grupos. Dentro dos próprios grupos, eles falam assim, não, calma aí, eu vou pegar aquele ponto ali. E às vezes, nessa ânsia, nessa loucura, nessa ambição de pegar aquele ponto para venda de drogas, etc., acaba o quê? Eles se matando. Então, de fato, Feira de Santana é um desafio pela questão do entroncamento, que você falou muito bem. Passam muitas coisas boas, e aqui eu percebi isso também, que sempre a gente, né, tem quem está de fora, né, até respondendo uma pergunta também que você falou antes, da questão se eu já tinha tido algum contato com feira. Tinha tido em operações, né, pelo Draco, então assim, quase sempre passava por aqui, talvez até por conta disso, desse entroncamento. Então a gente percebe que carregamento de armas, carregamento de drogas passam por aqui. Uma certa feita, lá em Salvador ainda, eu ouvindo uma determinada testemunha, ele falou que ele mesmo chegou a transportar, por exemplo, 70
armas. Ou seja, ele confessando. Mas isso é raro de acontecer, alguém falar, né, claramente no processo. Mas ele já estava com tantos problemas com o próprio grupo criminoso que ele estava querendo expor tudo daquele grupo. Então, assim, foi extremamente importante esse auditivo. Então, a gente busca, né, justamente monitorar essa questão desse crescimento, né, do tráfico e também, assim, sempre lembrando que onde tem muito tráfico, tem muito usuário. Então, a gente sempre faz essa dicotomia porque a gente sabe que não existe um mercado de tráfico se não tem usuário de drogas. Então, assim, até nisso a gente tem que saber também lidar, porque a gente sabe que para o usuário, apesar de não ter ocorrido a descriminalização ainda, né, que o Supremo está para julgar isso, já teve o quê? A chamada despenalização. E o que é a despenalização? A despenalização é justamente a pena ser muito branda. O que é a pena do usuário hoje? A pena é a admoestação verbal, prestação de serviços à comunidade. Então é algo muito, né, assim, é praticamente nada. E de fato, pelo princípio da alteridade penal, né, que em tese o usuário ele não pode ser digamos, incriminado, mas ao mesmo tempo a gente tem por trás de todo o movimento do tráfico uma questão de saúde pública e pior, delitos que giram em torno do tráfico de drogas. Então o problema maior está aí, na minha opinião, porque, por exemplo, quando um usuário, a gente percebe até, vamos pegar o exemplo da Cracolândia em São Paulo, ali você tem usuários apenas pessoas que as pessoas confundem, acham que a pessoa não teve condições. Não, ali você tem ex-médicos, você tem ex-professores, você tem de tudo que você imaginar de profissão está ali. Ou seja, a droga, ela causa um mal para a sociedade, causa um mal. E pior, a gente percebe drogas hoje surgindo como a K9. Em São Paulo também é uma loucura a K9. Ela tem um efeito pior do que o crack. Então imagina isso. E assim, por que a organização lá, né, aquela principal lá de São Paulo, não gosto de falar nome, né, mas enfim, ela iniciou fazendo, porque era uma forma de burlar a revista até no presídio, porque uma mera borrifada num papel e colocando de forma sublingual já causaria o efeito da droga. Olha que loucura. Então, eles estavam o quê? Inserindo isso também dentro dos presídios para poder o quê? As pessoas ali usarem, e a gente sabe que esse tráfico ele ocorre intramuros e extramuros. Então, é uma preocupação que também feira a gente tem que ter muito cuidado, porque feira tem a característica de ter aqui um conjunto penal. Então a gente está sempre, apesar de ter sido um mês, mas é um mês muito intenso para mim, eu acho intenso como nunca, talvez no meu trabalho, mas assim, mas ao mesmo tempo, como eu falei, muito gratificante pelo desafio, né, e pela questão do apoio da doutora Heloísa, do secretário, de dar esse apoio mesmo para a gente poder aqui tentar, né, de algum modo mudar esse cenário que está a Feira de Santana, porque, na minha opinião, é um verdadeiro absurdo essa quantidade de homicídios, né, que a gente observa e a gente percebe, assim, às vezes o grau de crueldade, vai matar um indivíduo, mata o cavalo, sabe, umas coisas assim que você não consegue explicar, entendeu? Então, assim, a gente busca, né, sempre essa autoria, essa materialidade para poder, de fato, que esses indivíduos sejam condenados. Bom, estamos conversando com o Dr. Ives Correia, novo delegado, novo coordenador da Polícia Civil em Feira de Santana. E se tratando de tráfico de drogas, já que a gente entrou nesse assunto, também, mais uma vez, não dá para deixar de relacionar com o cenário que o senhor vem do Rio de Janeiro, né? Onde é um problema também grave e que é enfrentado diariamente pela polícia. E lá, a gente ainda tem a situação também do enfrentamento forte da bandidagem contra a polícia, né? A gente tem, por exemplo, nos morros, né, bairros que são dominados pelo tráfico de drogas. É uma situação que já existe em Feira de Santana, doutor. A Polícia Civil e a Polícia Militar já enfrentam dificuldade de adentrar alguns bairros na cidade por conta dessa situação? Já existe isso? Uma das coisas que eu mais admiro na Bahia é o fato de, em todo lugar, exatamente em todos os lugares da Bahia, a Polícia Civil e a Polícia Militar conseguem ingressar. Às vezes com um pouquinho de resistência, mas resistência para fugir, né?
Ou seja, eles atiram de algum modo não para sustentar ali um tiroteio como é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu me recordo muito bem na época que eu estava lá. A gente, às vezes, para fazer uma intimação, a gente não conseguia fazer intimação. E detalhe, Ives, qualquer horário, de manhã, à tarde ou à noite. Ou seja, era uma loucura, a gente tinha que fazer operação para fazer uma intimação. Então, eu me recordo como hoje, a gente fazendo aquele AR, aviso de recebimento, para encaminhar pelo correio, para, assim, algum parente, algum vizinho receber aquilo ali ou a pessoa receber para poder vir ser ouvida na delegacia. Isso não ocorre aqui. A gente até já fomos recebidos a tiros aqui já, em determinado bairro aqui de Feira, né, até nessa Operação Paz também, chegamos a ser, né? Mas assim, eles atiram, como eu falei, não sustentando um tiroteio, mas de fato para poderem se esconder, etc., esconder as drogas, esconder as armas, mas a Polícia Civil e a Polícia Militar está, né, eu digo, firme, né, nisso daí. Então a gente tem recebido até um efetivo reforçado para poder combater esses indivíduos, para que também não espalhem ainda mais essa questão desses grupos criminosos, essas dissidências, né? Que a gente sabe que, como eu falei, como a questão do usuário se tem muito, a gente percebe que o tráfico é muito difícil de você, de fato, finalizar. O que eu percebi até em Salvador, a gente fazia uma operação às vezes num bairro, e aí assim, até você tirava aqueles líderes, pegava ali os principais, etc, tal, e aí o que acontecia? Uma semana, 2 semanas depois, às vezes, um grupo já assumia aquele comando, ou seja, a gente percebe essa questão, esse ciclo, né, até entre eles. Então, por isso a importância até da questão educacional, né, que eu digo, bato sempre, da questão das drogas, dos efeitos, para tentar também tirar esses usuários desse cenário. Bom, doutor, o senhor falou da Operação Paz, né, operação que está em andamento. Queria que o senhor falasse um pouco sobre ela, né, o objetivo dessa operação, que tipo de balanço que já é possível fazer, né, da Operação Paz. Na verdade, ela foca nas mortes violentas intencionais, que aí não abrange só homicídio, né, e abrange, assim, outras mortes violentas intencionais, aquela que o indivíduo ele tem o dolo, a intenção, a vontade de matar. Então, assim, essa operação, ela está inserida em 12 estados do Brasil. Em 12 estados ela está ocorrendo. E a Bahia foi um dos estados contemplados, e algumas cidades, né, com índice maior, né, de homicídios foram contempladas. Então, Feira de Santana não ficou de fora, ainda bem, isso é um ponto positivo. Então, o que a gente já tira desse balanço, né? Mais de dezenas de pessoas presas, por exemplo, tirando por Feira aqui, acho que por volta de 12 presos na operação já, mais de 90 levantamentos de pontos, né, estratégicos ali, tanto de tráfico de drogas como também de homicídios, ou seja, o raio-x da cidade, o mapeamento até assim dos locais com maior conflagração, com maior índice, até conversando há pouco também com um colega aqui, a questão que a gente percebe também, essa delimitação de território, as pichações. Então isso, a gente tem uma preocupação imensa com isso, porque eles fazem isso em escolas, eles fazem isso em órgãos públicos, e isso tem que ser tirado. A gente já está também para implementar a operação nesse sentido, em parceria, né, não só com a Polícia Militar, mas também com órgãos ligados à Prefeitura, para justamente apagar isso daí, porque isso é um absurdo. De algum modo, eles estão mandando um recado: aqui, né, vige esse grupo aqui criminoso. Então, a gente não pode, como Estado, permitir isso, porque isso daí, mal ou bem, causa uma sensação de insegurança na própria população que ali passa. Então, como eu falei, a questão do tráfico não é só tráfico, ela permeia diversos outros delitos paralelos a isso. Então, quando o camarada está sem dinheiro para comprar droga, o que ele vai fazer? Roubar. E nessa de roubar, às vezes, naquela loucura, o cara acaba matando, ocorre um latrocínio. Então a gente percebe muito isso, vários delitos ligados ao tráfico. Ou então, assim, outra coisa, mesmo o traficante, ele de algum modo perdeu ali
né, sofreu uma apreensão de uma grande quantidade de drogas. Ele vai estar devendo a um chefe dele. E lá a gente sabe que as leis dele são diferentes desse poder paralelo. Então, eles acabam executando esses indivíduos. Então, ele precisa de algum modo recuperar aquele prejuízo. Como que ele vai fazer? Às vezes furtando uma residência, furtando um comércio, furtando ou roubando um banco. Então, a gente tem que estar muito ligado nessa questão do tráfico, porque como eu falei, ele não é estanque, tráfico de drogas. Ele, de fato, me parece assim, um dos piores maus aí da nossa sociedade atual. Então, até quando a gente parte até para a questão da lei de lavagem de capitais também, né, que é importante fazer esse trabalho também patrimonial em face desses indivíduos, a gente vê que na primeira geração da lei de lavagem de capitais, qual era o crime antecedente principal? O tráfico de drogas, porque é muito lucrativo, né? Então eles misturam, a gente até no âmbito da Operação Paz fez uma apreensão muito grande aqui, interessante, nos Correios, com o canil da Core. E aí aquela apreensão, você percebia que não tinha só cocaína, eles trazem a cafeína, que eu até descobri, confesso que eu descobri que a cafeína era branca, agora eu não sabia disso, que a cafeína era branca. E eu realmente, assim, a gente tem que, né, ter humildade para falar quando a gente aprende também, né? Claro. E tá o tempo todo aprendendo. Então, assim, eu descobri que a cafeína era branca, aí, assim, tinha muita cafeína, né? E aí é uma questão também da parte bórica lá, que eles usam para poder fazer a mistura dessas drogas. Então, o que eles fazem com isso? Eles misturam essas drogas. Então, digamos que uma pasta à base de cocaína ali que tá valendo talvez 1 milhão, eles transformam aquilo em 3, fazendo essa mescla. Então, isso é muito complicado você combater, né? Então, a gente tem que ter esse trabalho, não só policial, como social, como educacional e como de saúde. Então, a gente percebe que é uma campanha não só da polícia, né? É uma campanha, de algum modo, que toda a sociedade, e aí eu digo sempre, a imprensa, né? A rádio, a TV, ela tem uma função, assim, para mim, sensacional nisso daí, porque vocês conseguem, eu digo, atingir de forma mais imediata e direta essa população que tanto precisa. E até eu posso até aproveitar aqui para deixar logo aqui de novo, antes que eu esqueça, o 181, que tem ajudado muito, é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança. A gente tem recebido diariamente denúncias extremamente relevantes, porque as pessoas estão acuadas às vezes para falar, e o Disque Denúncia é uma forma, um alento ali, uma voz que a pessoa pode, de algum modo, direcionar a polícia para locais específicos, porque a gente tem percebido também, até nesses condomínios, Minha Casa e Minha Vida, muita invasão de criminosos. E aí, assim, a gente não pode, pela lei e pela Constituição, pedir um mandado de busca e apreensão coletivo, porque isso a lei não permite. Então, a gente tem que especificar qual é o imóvel, a gente tem que especificar ali o que se chama, né, no direito, o fumus commissi delicti, onde que está ali exatamente o indivíduo, onde que está exatamente a droga, porque senão acaba que o judiciário ele não tem a permissão constitucional e processual para conceder. Então até a gente compreende, às vezes, os colegas do judiciário. Então, nesse ponto, o 181 é o canal perfeito, porque não que a gente vá só com o 181, porque somente a denúncia anônima, ela não legitima nem interceptação nem busca, mas ela, assim, é um caminho perfeito para que se busque fazer um relatório aprofundado de investigação de inteligência, para então a gente ingressar com a representação de cautelar de busca ou de interceptação, ou até outras cautelares de prisão pessoal, para poder ingressar nesses locais aí com maior efetividade, porque a gente tem percebido muito isso aqui em Feira. Então, que são vários conjuntos, já visitei vários aqui, né, em várias localidades, e percebi que se estão criando ali verdadeiras bases desses indivíduos, mas a Polícia Militar e a Polícia Civil está de olho, está monitorando para poder aí estar operando de forma cíclica, né, e constante. Bom, o Miro Nascimento pediu para fazer uma pergunta, mas Dilson Barbosa também fez a solicitação. Pois não, pode Dilson? ser junto a minha de Miro para a gente ganhar tempo. Sim. A minha pergunta é se esse momento em que se discute a legalização da maconha
qual é o entendimento do doutor Ives sobre essa nova discussão de liberar a maconha para uso recreativo. Isso. Se quiser também pode ir. A nossa maior preocupação da questão da maconha é a questão assim que eles começam a querer delimitar quantitativo. Até isso já ocorreu no passado, o Supremo já fez isso. No passado tentou delimitar quantitativo. Até que se pegue uma pessoa que não era para pegar, em tese, percebeu? Uma pessoa o que a gente chama na criminologia ligadas aos crimes de rua. Uma pessoa, digamos, você tem as pessoas mais humildes, que acabam ali às vezes, né, de algum modo, sendo, que a doutrina fala, dos clientes preferidos penais. Não às vezes porque a polícia quer, mas porque o sistema como um todo, de algum modo, direciona a isso, né? Isso é estudo mais doutrinário. Então, assim, qual a importância, no caso, dessa questão? Porque se eles delimitarem o quantitativo, o que pode ocorrer, como eu já vi acontecer no passado, estudando essa parte de criminologia. São 60 gramas de maconha. Beleza. Aí, determinado indivíduo é pego com 90. E aí, qual foi a alegação? Não, mas esse indivíduo aqui, que eu não posso citar nomes também, mas é um indivíduo conhecido, etc., ator, etc., esse indivíduo aqui, ele não pode ser considerado usuário, ele estava meramente de férias, ele estava levando um estoque, percebeu? Ele estava levando um estoque para poder o quê? De algum modo utilizar aquela droga nas férias. Então, assim, a gente percebe que essa questão dessa delimitação quantitativa é complexa. E o que me preocupa também, até essa pergunta é bem interessante, que até às vezes fundamentam em países que legalizaram a questão das drogas. E a gente percebe na Holanda hoje, Amsterdã, o que está acontecendo? Eles estão recuando porque estão vendo pessoas assim completamente alucinadas na rua. Então estão começando a se preocupar mais e estão tentando recuar nessa política, né, de liberação das drogas. Então assim, eu vejo isso com muita preocupação hoje pela questão, como eu falei, da saúde pública. Então, se você não entrar, digamos, com estado de fato, quem vai fornecer essa droga? Por exemplo, vai liberar descriminalização. Quem vai fornecer? Vai ser tributado também igual ao cigarro? Ou seja, uma tributação lá em cima? Vai ter campanhas de saúde em cima disso? Então, é um negócio muito complexo. Não dá para simplesmente falar assim, eu vou liberar determinado quantitativo e quem vai continuar traficando? Quem vai continuar entregando essas drogas? Isso ainda não está delimitado. Percebeu? Eu digo, na própria decisão do Supremo, a gente não viu isso, essa discussão. Quem vai fornecer essa droga? Então, a minha preocupação é que vai continuar o quê? Havendo ainda o quê? Os crimes paralelos, ou seja, o cara é usuário de maconha, e muitos estudos apontam também que às vezes ele começa na maconha e acaba o quê? Evoluindo para outra droga, para buscar outros efeitos, né? Enfim, a gente sabe que a questão do tratamento, né, do tetracanabidiol é até importante para algumas doenças, mas isso não é ilícito. Hoje já é até liberado. Você consegue autorização. Inclusive, volta e meia eu recebo aqui, assim, para dizer como se fosse um preventivo, um habeas corpus preventivo para algumas pessoas que fazem esse tipo de tratamento. Agora, eu vejo com preocupação essa coisa de, na verdade, assim, 2 pesos e 2 medidas. O que Lombroso falava de teoria do etiquetamento, né? E a minha preocupação é etiquetar. Quem que a gente vai punir isso daí? Quem que a gente vai considerar tráfico? Quem que a gente vai considerar usuário? Porque qual o problema? A pena do tráfico, do artigo 33 da Lei 11.343, ela é de 5 a 15 anos.
tráfico, ela mata muito mais do que se fosse liberado. Algo assim, sabe? Na época do Rio que a gente percebia isso. Que eles se matam nessa guerra do tráfico. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse cuidado da saúde pública que se tem que tutelar, entendeu? Agora, isso são estudos, né? Vários estudos, que essa guerra, de fato, está matando muito mais. Como a gente percebe, por exemplo, a própria droga, o álcool, ela também mata muito, né? Então, as campanhas educacionais ajudaram muito. A lei seca ajudou muito também. Enfim, eu acredito muito na parte educacional, mas ao mesmo tempo não vejo solução de liberação geral. Bom, Miro Nascimento tem uma pergunta também. Eu tenho sim, até porque eu conversei logo. Primeiro, um abraço aí para o doutor Ives, desejar a boa-vinda dele para a Feira de Santana, o trabalho, a competência que ele é peculiar. Dentro desse processo, doutor, quem estava falando sobre demarcação de áreas, dissidências e todos os outros problemas que estão envolvidos, principalmente nessa questão do tráfico, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: primeiro, sobre se já é capaz, ou já se tem nesse momento um levantamento de quantas facções estão atuando aqui na cidade de Feira de Santana, que a gente, pelas informações que a gente colhe, tem sido realmente muito abundante. E também, a partir daí dessa dissidência, a gente sabe, ataca-se a cidade grande, por exemplo, Salvador, com o risco que está sendo vindo para Feira de Santana, região metropolitana. E daí então, como vai ficar a partir desse momento que o ataque acontece, por exemplo, em Feira de Santana? As cidades próximas ou as cidades menores, que isso já tem sido também observado, que existe também essa presença. E aí entram distritos e cidades aí de menor porte. Perfeito, falou muito bem. Na verdade, vários grupos criminosos, a gente percebe já aqui, não cabe aqui a gente ficar nomeando, até porque eles querem isso, na verdade. Eles querem isso daí mesmo. Mas a gente não pode nunca se cegar para isso, né? Negar a existência, eu acho que não é o caminho, porque, de fato, então a gente procura mapear mesmo, né? Uma das formas de mapeamento é justamente esse raio-x que você colocou muito bem, da questão das pichações, né? Ali a gente, às vezes, até pessoas fazendo vídeos, ou seja, a gente percebe até que eles não só contentes em pichar. Hoje você percebe que até pelas redes sociais você consegue pegar muitos vídeos desses indivíduos fazendo, né? Eu digo, de algum modo, alguma mímica, né? Relacionada à facção. Então isso a gente monitora, né? A gente tem um trabalho de inteligência muito forte nisso daí para poder atuar de forma contundente. E uma coisa até interessante que você está falando, porque até nisso é importante a inteligência, porque quando você ataca um determinado grupo desse, uma localidade, você já tem que pensar, raciocinar quem poderia tomar aquele lugar se você enfraquecer aquele determinado grupo. Percebeu? Olha que loucura que a gente está vivendo. Então, assim, a operação ela não pode só direcionar um determinado bairro, um determinado grupo. Eu tenho que já pensar num todo, numa coisa geral, porque assim, todas as vezes que isso aconteceu, a gente vê o exemplo até de Salvador. Uma operação em determinado bairro, enfraqueceu ali, o líder foi preso, etc, tal. E aí o que acontece? Às vezes vem um grupo, até de fora daquele grupo dissidente, querer tomar, porque está sem o líder ali. Então isso é complicado, a gente tem que estar monitorando o tempo todo para poder justamente aí combater esses indivíduos. O quantitativo, a gente não tem assim um quantitativo exato. A gente monitora as principais, mas a gente sabe que dentro das principais você tem assim sub-bairros e sub-ruas, né, assim que eu falo, que eles brigam entre eles. Às vezes o cara começa como parceiro e de repente fala, não, agora eu quero chefiar, e tenta tomar, entendeu? Então assim, tem muito isso aqui. Doutor Ives Correia, novo coordenador de polícia civil aqui em Feira de Santana. Eu quero agradecer muito, viu, a presença do senhor aqui, a disponibilidade de vir bater esse papo, a gentileza, né? Parabenizar pelo preparo, né? Eu acho que é unanimidade de quem está ouvindo, né? Que a gente tem um coordenador preparado, né? Pelas palavras do senhor, a gente sente isso e deseja muito sucesso, viu? A gente sabe que o desafio é grande, não é fácil. Feira de Santana, por conta de todos esses motivos que a gente colocou, né? De ser um grande trocamento rodoviário, de ter um problema grande em relação ao tráfico de drogas. A gente sabe que é um desafio muito grande
Tem que ter muita estratégia. Você até colocou isso que eu não tinha imaginado, né? Quer dizer, desarticula aqui e já fica imaginando. Aquele outro grupo ali pode vir. Qual é o próximo grupo que pode tentar ocupar? Porque acaba virando meio que enxugar gelo, né? Desarticula, mas perde força por um grupo. Cresce a criminalidade no local porque outro grupo chegou. Então é realmente um trabalho importante. Agradecer muito a presença do senhor aqui, viu? Muito sucesso. Eu que agradeço, assim, estou sempre à disposição, né, das rádios, da TV. Peço desculpas às vezes de não conseguir atender, né, de imediato, que tá uma loucura mesmo a vida, tá desafiadora. Eu acho que esse primeiro mês aí, eu vivi na polícia momentos assim, que eu nunca tinha vivido até aqui em Feira. Então, na verdade, está sendo também um aprendizado, uma escola, mas ao mesmo tempo que a população saiba que a gente está aqui muito empenhado para poder desenvolver o melhor trabalho aqui que a população feirense merece. Valeu, conversamos então com o delegado Ives Silva Corrêa, novo coordenador da Polícia Civil aqui de Feira de Santana. Dilson Barbosa. Nós vamos